aqui na sua rádio preferida, Encontro com a Vida. Marcadas pela fé. A cada dia, conheça a história de uma mulher da Bíblia que marcou a sua geração pela fé. Há decisões na vida que parecem pequenas no momento em que são tomadas, mas com o tempo revelam-se decisivas. Escolher permanecer, escolher ser leal. Escolher caminhar ao lado de alguém quando seria mais fácil seguir por outro rumo. Hoje, no Encontro com a Vida, vamos conhecer a história de uma mulher cuja fidelidade mudou completamente o rumo de sua vida. E o seu nome é Ruth. Encontro com a Vida, o seu programa de fé e esperança. Sua história acontece no período dos juízes em Israel, uma época marcada por instabilidade e crises espirituais. O relato está registrado no livro de Ruth. Tudo começou com uma família israelita que deixou a sua terra por causa da fome. Elimeleque, sua esposa Noemi e seus 2 filhos saíram de Belém e foram viver na terra de Moabe. Ali, os filhos se casaram com mulheres moabitas. Uma delas era Ruth, mas com o passar do tempo, a tragédia atingiu aquela família. Elimeleque morreu. Depois, os 2 filhos também morreram. De repente, 3 mulheres ficaram viúvas: Noemi, Orfa e Ruth. Tão terrível era a dor dessas 3 mulheres, principalmente Noemi, que perdeu o esposo e seus 2 filhos. Sem marido e sem proteção social, a situação delas era extremamente difícil. Quando Noemi soube que a fome havia terminado em Israel, decidiu voltar para sua terra. No caminho, aconselhou suas 2 noras a voltarem para suas famílias. Orfa, com lágrimas nos olhos, despediu-se e retornou. Mas Ruth tomou uma decisão diferente. Ela se recusou a abandonar Noemi. E então pronunciou uma das declarações mais bonitas de lealdade registradas na Bíblia. Disse ela: aonde quer que fores, irei eu, e onde quer que pousares à noite, ali pousarei eu. O teu povo será o meu povo, e o teu Deus será o meu Deus. Ruth 1, verso 16. Ruth era estrangeira, assim como era Raabe, mas elas escolheram o Deus de Israel. Ruth não tinha obrigação de acompanhar Noemi. Mesmo assim, ela decidiu permanecer. Ruth demonstrou um espírito de bondade, fidelidade e amor abnegado, que revelou um caráter nobre e digno. Quando chegaram a Belém, a situação ainda era difícil. Para sobreviver, Ruth começou a recolher espigas nos campos depois que os ceifeiros passavam. Era um direito concedido aos pobres em Israel. Foi assim que ela chegou ao campo de um homem chamado Boaz. Boaz percebeu algo diferente naquela jovem. Ouviu falar de sua história, de como havia deixado sua terra e seu povo para cuidar de Noemi. E disse a ela uma frase marcante: o Senhor recompense o teu feito, e seja cumprida a tua recompensa
do Senhor, Deus de Israel, sobre cujas asas viesse buscar refúgio. Ruth 2, versículo 12. A fidelidade de Ruth começou a abrir portas. Boaz tornou-se seu protetor e mais tarde seu esposo. Desse casamento nasceu um menino chamado Obed. Obed seria o pai de Jessé, que por sua vez seria o pai do rei Davi. Isso significa que Ruth também entrou na genealogia de Jesus Cristo. Inclusive, Boaz era filho de Raabe. Uma estrangeira, uma viúva sem recursos, uma mulher aparentemente comum, mas sua fidelidade a colocou no centro de um plano muito maior. A vida de Raabe tornou-se uma bênção, não apenas para sua família, mas para todo o povo de Deus. A história de Ruth nos ensina que Deus valoriza profundamente a fidelidade. Nem sempre grandes milagres acontecem de forma espetacular. Às vezes, os maiores milagres começam com decisões simples: permanecer, cuidar, ser leal. Talvez alguém esteja ouvindo esse programa hoje enfrentando um momento difícil, situações que parecem sem saída. Mas a história de Ruth nos lembra que Deus pode transformar caminhos improváveis em histórias de esperança. E muitas vezes Ele faz isso através de uma qualidade silenciosa, mas poderosa, a fidelidade. Amigo ouvinte, como está a sua vida hoje? Em que momento da sua história você está trilhando? Não se desespere. Tudo vai passar, inclusive os problemas. Então somente confie em Deus, que assim como José do Egito, que era um escravo, prisioneiro, mas se tornou governador do Egito, abaixo apenas de Faraó, Deus também tem algo maravilhoso para você. Muito maior do que simplesmente governar um país. Você será príncipe no reino de Deus. Então somente confie, acredite e não deixe que ninguém tome a tua coroa. Aquele que serve a Deus permanecerá para sempre. Eu volto amanhã para dar continuidade a esta série toda especial, Marcas da Fé nas Histórias da Bíblia. Amanhã, quarta-feira, vou contar para você a história de Ana e a oração que Deus ouve. Até lá! Passará o céu e a terra, porém as minhas palavras não passarão. Eis que venho sem demora.